Nós agora ouviremos a pregação da palavra do nosso Deus e, para isto, convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo de número 5. Dando continuidade às pregações neste riquíssimo livro. Nos diz assim a palavra do Senhor. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jarede. Depois que gerou a Jarede, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jarede viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jarede 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jarede foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Amém. Os irmãos podem se assentar. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor. Nosso Deus, nosso bendito Pai, a Tua palavra, Senhor, está aberta para que seja proclamada, para que a Tua palavra seja anunciada. Ó bendito Deus, peço-te que o Senhor me use para a glória do Teu nome na pregação deste texto, extenso, mas com tantas informações e tantas coisas que para muitos parecem estranhas e indiferentes, genealogias, repetições, mas, Senhor, sabemos que toda a Tua palavra é útil para o ensino, para a repreensão, para a exortação, para a correção, para a educação na justiça, para fazer o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Tua palavra todo o Teu conselho tem algo a nos ensinar. Edifica-nos, Pai, na Tua palavra e nos instrui.
Exorta o teu povo, nos consola. Traz verdades da tua Escritura dentro dos nossos olhos e que elas se fixem no nosso coração. Que nada também aqui, Senhor, seja um obstáculo para a pregação da tua palavra, que eu não seja um obstáculo para a proclamação da tua palavra, que nada, ó Pai, também nos irmãos que aqui estão, seja um obstáculo para a pregação da tua palavra, que a tua palavra seja proclamada livremente, que aqueles que aqui estão atentem com cuidado, temor, amor, fé, à pregação, ó Pai, da tua palavra. Usa-me, Senhor, para a glória do teu nome, é o que eu te peço, ó bendito Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu bendito Filho. Amém. Meus irmãos, quando muitas pessoas se deparam com textos como este, onde nós encontramos repetições e mais repetições, nomes sendo repetidos, número de idades sendo repetidos, refrões seguidos um atrás do outro, semelhantes e repetidos. Muitas pessoas olham então para ocasiões como estas, genealogias outras, descendências outras, e o que é que fazem? Muitos pegam e olham assim, peraí, deixa eu pular esse capítulo aqui, porque genealogia está repetindo o nome o tempo inteiro aqui, eu acho que isso aqui não tem nada que me edifique, não tem algo para minha instrução. Alguns talvez até se perguntem assim, qual a razão disso estar aqui? Eu vou passar. Então, muitos passam, não somente capítulos como este, muitos pulam o livro de Números inteiro, outros pulam sessões de crônicas e assim vai. Porque muitos, de fato, olham para a Escritura e pensam, parece que algo de proveitoso não tem aqui para ser ensinado a mim. Mas, meus irmãos, como falei, inclusive, na oração que acabei de fazer, toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, as narrativas, as genealogias, as descendências, tudo do início ao fim, tem algo a nos ensinar, tem algo a nos instruir, tem algo para nos exortar. É o próprio Senhor quem fala através disto. O Senhor que inspirou os evangelhos no Novo Testamento, o Senhor que inspirou os salmos no Antigo Testamento, que são tão queridos por nós e amados por nós, foi o mesmo Deus que inspirou este capítulo, inclusive. E Ele tem algo para falar com a sua igreja. Ele tem algo para instruir hoje a congregação presbiteriana Boas Novas, através deste texto. De uma genealogia, de uma descendência, através da qual nós veremos coisas tão grandiosas, como, por exemplo, a preservação e o cuidado de Deus em preservar uma semente santa. Sim, meus irmãos, isso ficará evidente aqui. O fato e a verdade inquestionável de que o Senhor, Ele continua preservando desde o passado até os dias de hoje aqueles que são a semente ou descendência da mulher. Como temos visto, meus irmãos, especialmente nas últimas exposições que tivemos a graça de ouvir, o mundo, a humanidade foi dividida em duas famílias, em duas descendências, em duas sementes. Aqueles que são a semente da serpente, aqueles que são os descendentes da serpente, aqueles que são os filhos do maligno e aqueles que são a descendência da mulher, da bendita descendência, da bendita semente. E o que nós encontraremos aqui neste capítulo de número 5, meus irmãos, é justamente os nomes daqueles que são descendência da mulher. Todos preservados pelo nosso Senhor. Mas mesmo sendo eles todos descendência da mulher, semente eleita do Senhor, todos, assim como aqueles que são semente da serpente, receberam sobre si a penalidade do pecado. O juízo caiu sobre eles, as consequências do pecado caiu sobre eles, eles foram amaldiçoados. A morte
como a expressão de que eles são pecadores se evidenciará, mesmo em meio a sementes santas. Experimentarão a morte na sua caminhada. Mas há alguns, e neste caso em particular, foi preservado pelo Senhor da morte, de um modo todo especial, porque este, descendente da mulher, da semente santa, foi alguém que buscou ter uma vida de perfeita intimidade com o seu Deus. Observemos, meus irmãos, o que diz a palavra, e observemos então esta bendita genealogia. E para que os irmãos entendam, este texto ele é abordado de um modo distinto das outras exposições. Aqui não tem como você parar para então ficar fazendo simplesmente uma exposição de verso por verso aqui, porque como mencionei, se trata de uma seção grande, onde nós encontramos uma repetição comum e igual no texto. Mas nos primeiros versículos aqui, nós encontramos algumas palavras que nós já ouvimos acerca delas, inclusive, mas que o Senhor, através de Moisés, fez questão de nos recordar acerca destas coisas. O versículo 1, então, nos diz: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Veja, ele vai nos recordar, ele vai dizer, este é o livro da genealogia de Adão. Aqui está a Gênese. Aqui está aqueles que são os descendentes de Adão. E ele então vai tentar trazer à nossa memória o fato de que no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Nós vimos isto. Quando Deus criou o homem e mulher segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. E como vimos na exposição que fizemos, imagem e semelhança não são duas palavras que têm significados distintos, mas são duas palavras que são sinônimos. Apontam para a mesma realidade. O homem e a mulher foram criados segundo a imagem e semelhança do próprio Deus. Foi exatamente assim que nós fomos criados. A sua imagem e semelhança o Senhor criou. Ele nos fez assim. No princípio, Adão e Eva, perfeitos. Não havia qualquer tipo de corrupção neles. Mas como vimos nas exposições seguintes, corrupção alcançou o homem em si. O pecado entrou no mundo e alcançou a todos. E as consequências são drásticas, mas o texto continua nos dizendo, no versículo 2 agora, homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. O Senhor, então, meus irmãos, mais uma vez vai ressaltar a verdade de que o homem e a mulher foram criados, macho e fêmea. Ele criou um homem para uma mulher e uma mulher para um homem distintos. Mesmo sendo eles criados à imagem de Deus, e diante de Deus eles são essencialmente iguais, mas há neles distinções também. Então o Senhor fez de um modo perfeito tudo isto. São ambos a imagem de Deus, a dignidade de ambos é igual diante de Deus, mas eles são distintos. Nós falamos, o mundo pode então tentar distorcer isto, o mundo pode então tentar rejeitar esta realidade, o mundo pode tentar dizer que não existe esta distinção de homem e mulher, mas a Escritura nos diz, no princípio, e aqui mais uma vez repete, o Senhor criou o homem macho e fêmea, homem e mulher. Ele nos recorda, meus irmãos, daquilo que foi dito em Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É justamente isto que ele está recordando aqui, trazendo à memória de todos esta realidade. Além disso, além do Senhor abençoar o seu povo,
ou o homem e a mulher, com o homem e mulher, fazendo homem e mulher neste mundo, o Senhor os abençoou grandemente, abundantemente, de modo tão maravilhoso aqui. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. O que significa então, meus irmãos, falar que Deus chamou Adão ou homem pelo nome de Adão? Uma pausa. Alguns chamam isso de pausa dramática, né? Isso aqui é uma pausa dramática um pouco mais extensa aqui, obrigatória. Mas vamos lá. Se os irmãos puderem, de repente, se aproximar um pouco mais aqui, fiquem à vontade também. Mas espero que estejam conseguindo me ouvir. Mas então a Escritura nos diz, meus irmãos, continuando a exposição aqui. O Senhor então criou o homem, macho e fêmea, como estava dizendo, e os criou conforme a sua própria imagem e semelhança. Isto é fato. O homem, então, ele foi criado em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas, como nos diz os nossos padrões, acerca do fato de o homem ter sido criado à imagem de Deus. Então, depois de ele relatar isto, ele vai começar a nos trazer algumas informações acerca de Adão, do tempo de vida de Adão e do fato de que ele gerou filhos à sua semelhança. E então o versículo de número 3 nos dirá: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. É interessante observarmos isto aqui, meus irmãos. O texto vai dizer e vai começar a narrar aqui a genealogia de Adão a partir de Sete. Ele não menciona aqui o fato de ter tido antes a Caim ou ter tido Abel. Ele vai começar a tratar aqui a partir de Sete. E outra coisa interessante que nós notamos neste texto é que, diferente do texto anterior, nós encontramos aqui o fato de que o filho de Adão nasceu segundo a sua própria imagem. Anteriormente nós não vimos isso, nem com respeito a Abel, nem com respeito a Caim. E não é porque nós não encontramos essa realidade anteriormente que nós devemos concluir: eles não foram criados à imagem de Deus. Como nós vimos e nós sabemos, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Até mesmo aqueles que não conhecem o Senhor têm preservado em si a imagem de Deus, mesmo sendo ela hoje distorcida, como que borrada. E nós sabemos, então, que essa imagem perfeita só pode ser restaurada, como restaurada em nós tem sido, através da santificação, através da obra de Cristo, a partir do momento que nós somos salvos e crescemos no conhecimento e na graça do Senhor. O Senhor vem então nos restaurando a imagem de Deus. Mas o fato, meus irmãos, que nós encontramos aqui é que Sete foi gerado à semelhança de Adão. Então isso aponta para o fato de que Sete foi criado à semelhança de Deus também. Mas não somente isto. Aponta para o fato também de que Sete nasceu segundo a imagem do homem, isto é, cheio de pecados. Nós não podemos imaginar que porque Sete era alguém da descendência santa, que ele era alguém sem pecado. Não! Ele é pecador, ele possuía pecado, assim como todos os filhos dos crentes. Por mais que alguns pais pensem que não. Alguns querem rejeitar isso. Mas aqueles que têm filhos certamente conseguem perceber isto fácil. Pecador eu tenho desde o princípio. Esta é a realidade de todos. Mesmo tendo os filhos dos crentes sido criados à imagem de Deus e todos são feitos à imagem de Deus, ainda assim há corrupção em todos os homens, em todas as crianças, em todos aqueles que nascem neste mundo. E não era diferente com Sete. Sete foi criado à imagem do seu
pai. É interessante, então, nós notarmos que o texto vai dizer, então, no versículo de número 4, depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então, a Escritura, mais uma vez, vai nos mostrar que Adão, ele não teve apenas alguns filhos. Adão, ele teve muitos e muitos filhos. E não somente homens, como nós vimos mencionados nomes, mas a Escritura vai nos dizer, ele teve também filhas. Então, Adão aqui, meus irmãos, a esta altura da Escritura, ele já tinha aqui muitos e inúmeros filhos. E ele já havia vivido muito. É interessante notarmos a extensão das idades aqui. A idade muito grande para todos eles, e isso certamente chama a atenção de muitos. O texto nos mostra que Adão viveu bastante. É isso que nos diz o versículo 5. Os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Vejam só, 930 anos. Você já conheceu alguém com 930 anos na sua vida? Eu nunca conheci. Eu só encontro esta realidade aqui na Escritura. A Escritura me diz, Adão viveu 930 anos. Mas a Escritura também nos diz que, tendo ele vivido 930 anos, ele morreu. Meus irmãos, Adão viveu muito, mas morreu. Então alguém poderia perguntar a razão da morte de Adão. Por que morreu Adão? E a realidade é o pecado. Foi exatamente isto que o pecado trouxe à humanidade também. O pecado não trouxe somente a morte espiritual. O pecado não trouxe somente a morte eterna. O pecado trouxe a morte física. E Adão não foi poupado disto. Adão tem sobre si agora a punição do seu pecado. Ele morreu. Ele partiu desta vida. Isto, então, foi o que aconteceu com ele. E como veremos, meus irmãos, a expressão "e morreu" aparecerá repetidamente neste capítulo, ressaltando assim o fato de que não há homem debaixo do céu que não experimente a morte, com exceção de algum outro santo de Deus, através do qual ele nos quer ensinar alguma lição preciosa. Mas esta é a penalidade sobre a vida de todos. Eu e você não escaparemos, a não ser que seja a vontade do Senhor nos livrar da morte. Então nós encontramos, meus irmãos, a partir do verso 6 até o final deste capítulo, a repetição. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu mais tantos anos. Depois ele vai trazer então a soma dos anos de vida deste homem e vai dizer, e morreu. Com o próximo ele vai dizer, então ele viveu tantos anos e gerou filhos. Viveu então mais alguns anos. E depois ele vai apresentar a soma destes anos. E vai dizer, e morreu. E com a próxima geração, mesma coisa. E com a próxima, mesma coisa. Há repetido aqui este mesmo refrão, mudando apenas o personagem. Por vezes, o número de anos deles. Mas a conclusão é a mesma. E morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Todos, meus irmãos, os descendentes de Adão morreram, porque todos sobre eles tinham a penalidade do pecado sobre si. Esta é a realidade de todos os homens. A extensão, meus irmãos, dos anos aqui, e nós vemos de fato uma extensão, algo muito grande, e algumas pessoas olham para isto e pensam assim, é provável que isto não sejam nomes reais, ou melhor, números reais, devem ser simbólicos. Quem vive tanto tempo assim?
Mas nós que olhamos para a Escritura e cremos na Escritura como a inerrante Palavra de Deus, como a perfeita Palavra de Deus, crendo que é o próprio Deus quem fala através dela, nós temos que concluir, inevitavelmente, estes homens viveram todo este tempo. Portanto, quando nós olhamos para estes números, devemos tratá-los e considerá-los como literais. Eles viveram realmente. E os anos eram como os nossos anos. Os dias eram como os nossos dias. Dias de 24 horas. Então imagina aqui, se fôssemos comemorar o aniversário dessas pessoas, eles viveram 900 anos. Mas essa realidade não existe hoje, como cantamos no Salmo 90. O Salmo 90 que foi colocado de propósito para cantarmos ao nosso Deus e contemplarmos a realidade. O salmista diz, alguns chegam a 70 e talvez a 80, com canseira e tudo mais. Mas aqui não, meus irmãos, era distinto. Pessoas que viviam muito e ainda assim velhos, tinham filhos. Vejam só o vigor que ainda de alguma forma estava sendo preservada aqui nesta geração. Nesta geração ainda era perseverante ou extenso o número. Mas alguém poderia perguntar então, por que razão assim? Por que razão números tão extensos e posteriormente é diferente? A realidade, meus irmãos, como alguns estudiosos tentam apresentar, é que depois do dilúvio, algumas coisas mudam. Depois do dilúvio, realmente, nós encontraremos a realidade de que o número de anos das pessoas começaram a diminuir. Não eram tão extensos, mas encolheram pós-dilúvio, e parece, meus irmãos, como alguns estudiosos tentam ensinar, que parece que a maldade do homem ainda não estava tão intensa aqui. E o Senhor então não o puniu com mais gravidade, ou diminuindo os seus anos de vida aqui. Mas posteriormente, esta realidade acontecerá. A maldade dos homens cada vez mais terríveis, a ponto de o Senhor então ter de exterminar a terra, também preservando uma semente santa, como no caso de Noé e toda a sua posteridade. Mas, meus irmãos, aqui sim, o Senhor se agradou de ainda permitir que estas gerações tivessem muitos e muitos anos de vida. Mas, meus irmãos, o ponto não é este não é o que deve chamar a nossa atenção aqui neste texto. Nós devemos olhar então aqui para a realidade de que o Senhor, como estava falando, meus irmãos, considerando aqui uma seção grande, que acabei de mencionar, o fato de que há repetição de morte e morte e morte, a repetição grande, com exceção da mudança, a única mudança dos personagens que há, isso nos leva à conclusão inevitável: todos morrerão. Isso é fato, para todos aqueles que são mesmo descendentes de Adão. Mas há uma verdade também que nós devemos observar no texto. A analogia que nós acabamos de olhar nesses descendentes não é o número ou a extensão de idade deles. O foco nosso deveria ser no fato de o Senhor preservar a sua descendência. O Senhor, em meio a gerações e gerações descendentes de Adão, o Senhor, Ele preservou aqueles que são a sua semente santa. Anteriormente nós vimos uma semente impiedosa, no caso daqueles que são os descendentes de Caim. Mas no final do capítulo 4 nós vimos que nasce alguém então, a partir de quem passou-se a adorar ou invocar o nome do Senhor, chamado Enos, descendente de Sete. Então nós encontramos então, meus irmãos, a verdade de que o Senhor é aquele que sempre preservará aqueles que são a sua descendência. Não podemos perder isso de foco aqui,
nós devemos olhar então a santa providência do nosso Deus, conduzindo e guardando tudo isso. Quais são as obras da providência de Deus? As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Então vejam, isto aqui, meus irmãos, é a manifestação da providência de Deus na preservação de uma semente santa. Isto não ficou somente naquele período. Esta realidade, meus irmãos, de que há uma semente santa sendo preservada pelo Senhor, está ativa e viva ainda hoje em nossos dias. Existem aqueles que são semente da mulher, preservados pelo próprio Senhor, escolhidos pelo próprio Senhor, separados pelo próprio Senhor, e eles têm sido levantados em nossos dias, chamados por Deus, pertencendo então à família de Deus. Isso se dará e isso será preservado até o fim dos tempos. O Senhor, Ele nunca abandonou e Ele nunca abandonará a sua descendência. Ele as sustentará até o fim. Aqui então é evidenciada a bondade do Senhor nisto, na preservação então da posteridade santa de Adão. Nós veremos então alguém que é destacado aqui de modo especial. Mas é fato, meus irmãos, como mencionei, mesmo sendo eles descendência santa, morrem. Como nos disse a pergunta do número 84 do Catecismo Maior de Westminster, lido no culto. Todos os homens morrerão? Resposta: sendo a morte imposta como o salário do pecado, está decretado que todos morram uma vez. Por quê? Pois todos são pecadores. Todos aqueles homens que vocês souberam que morreram, ou que vocês contemplaram a morte natural ou o que seja, vocês devem estar certos, meus irmãos, que se a morte alcançou, é porque era um pecador. Não tem homem neste mundo que não morrerá. E isto evidencia todos os dias, diante dos nossos olhos, que o pecado está na humanidade. Todos os dias morrem pessoas, uma atrás da outra, e isso deve sempre nos recordar do fato de que o pecado atingiu toda a humanidade, inclusive aqueles que são descendência da mulher. Não tem como o homem escapar da morte. A morte virá para todos, porque este é o salário do pecado. As pessoas tentam de todas as formas hoje tentar abreviar ou se distanciar do dia da morte. Você vê pessoas fazendo plástica e tentando fazer aquilo, e tomando algo, e deixando de fazer alguma coisa, e correndo para médico, e correndo para especialistas, e fazendo uma série de coisas, pensando assim, talvez seja possível que eu consiga fazer com que eu não morra. Algumas pessoas, inclusive, imaginam que existirá o dia em que homens não morrerão, mas viverão eternamente. E eles pensam, a ciência fará isto. Mas não tem ciência neste mundo, não tem cientista neste mundo, não tem homem mais elaborado neste mundo que faça com que algum homem nesta vida não passe para outra. Todos experimentarão a morte, porque isto foi decretado por Deus. E então todo homem está destinado a isto. Esteja certo, crente. Se o Senhor não vier te buscar antes, você morrerá. Se o Senhor não vier buscar a sua igreja no grande e glorioso dia, se você não estiver vivo naquele dia, é porque você morreu. Nós devemos estar certos disto. Nós, jovens, vocês, crianças, devem saber. Um dia vocês morrerão. Este é o processo natural. Ou melhor, isto é fruto do pecado. E esta é a realidade imposta a todos os homens sem distinção, não importa quem você seja. Isto é o que a Escritura nos diz. Mas então muitos olham para a morte e pensam assim, eu sei, a morte é a punição do pecado, e as pessoas também olham para isso, mas não somente pensam nisso, olham e pensam, como a morte é terrível.
A morte é terrível e olham para a morte somente como algo ruim. Mas, meus irmãos, a morte não é algo ruim. Por mais que seja doloroso perder alguém que nós amamos, a morte não é algo ruim. A morte, meus irmãos, também é um livramento, sobretudo para todos aqueles que são crentes. É isso que nos ensina a palavra. É isso que nos ensina o nosso catecismo também, que nós fizemos a leitura. Pergunta de número 85 do Catecismo Maior, sendo a morte o salário do pecado, porque os justos não são livrados dela, visto que todos os seus pecados são perdoados em Cristo. Resposta: os justos, os crentes, os salvos, os eleitos de Deus, serão libertados da própria morte e no ato de morrer estarão isentos do aguilhão e maldição dela. Na morte, o crente é liberto da morte. Na morte, o crente é liberto do aguilhão e maldição da morte. E que mesmo morrendo, e isto é fato, vem isso do amor de Deus. Quem é que contempla e vê a morte como vindo do amor de Deus? Meus irmãos, todos aqueles santos filhos de Deus, todos aqueles santos homens de Deus morreram e o Senhor que os levou. E isto vem do amor do Senhor por eles. Isso é manifestação da misericórdia de Deus por eles. Isso é evidência do amor abundante de Deus pelos homens. Porque em tirando-os daqui, deste mundo, do que o Senhor está os livrando, o Senhor está livrando perfeitamente do pecado e da miséria. Não é isso que nós mais desejamos, meus irmãos? É estarmos plenamente livres do pecado e da miséria, e isso acontece nesta vida. Quando o Senhor nos tira desta vida, quando o Senhor nos leva para Ele, quando o Senhor nos toma para si, isto é amor de Deus, livrando-nos do pecado e da miséria. Do pecado que nos assedia, do pecado que nos perturba, do pecado que nos entristece, do pecado que nos persegue, do pecado que está nas nossas mãos, nos nossos pés, nos nossos olhos, na nossa mente, no nosso coração, diante de nós, por trás de nós, nos outros, em nós. A iniquidade está em todo lugar, mas na morte somos libertos dela. Que é isto? Senão manifestação da bondade de Deus para todos. Não são parcialmente libertos não, meus irmãos, mas perfeitamente libertos. E então o que é que passam a desfrutar? Agora perfeitamente glorificados, santificados, eles passam a desfrutar daquilo que nós mais desejamos, que é uma perfeita comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós experimentamos aqui comunhão com o Senhor nesta vida, nós experimentamos comunhão com o nosso Senhor no culto público, mas não há comunhão mais perfeita do que a comunhão que todos aqueles que foram chamados pelo Senhor desta vida experimentam hoje. Comunhão perfeita com o seu Senhor, desfrutando da comunhão e companhia perfeita do Cristo bendito, deleitando-se em Cristo perfeitamente, experimentando dele perfeitamente, contemplando o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nós aguardamos contemplar no dia em que o Senhor se agradar de nos chamar, ou no dia em que Ele vier buscar todo o seu povo. Meus irmãos, nós devemos olhar para a morte não como algo terrível, mas para os santos como amor de Deus. Como amor de Deus. É isto que nos é ensinado na palavra. Como já mencionei em outra ocasião e repetirei,
Nós não podemos olhar também para a morte, para as pessoas partindo desta vida, como se fosse a mão fria da morte, tirando-os de nós, arrancando-os de nós. Como se fosse a obra do mal, obra maligna, coisa terrível. Não! No caso dos crentes, meus irmãos, como já falei e repetirei, é o Senhor Deus atendendo a oração do seu Filho. Porque este é o desejo de Cristo. O desejo de Cristo é que todos aqueles que são seus, todos aqueles que o Pai deu a Ele, estejam com Ele na glória. Esta é a oração dele. Em João capítulo 17, que estejam comigo os que me deste, para que vejam a glória que me conferiste desde antes da fundação do mundo. Então, ao invés de ser algo terrível, é o Senhor atendendo a oração do seu Filho. E isso só pode acontecer de duas formas, ou quando nós morremos, ou quando Ele vier buscar a sua igreja. E esta é a nossa esperança. Devemos então estar certos disto, meus irmãos. A morte virá para todos. É uma punição por causa do pecado que nós cometemos em Adão. Mas a morte também é libertação. A morte também é libertação do pecado. Aqueles que morreram foram imediatamente para a glória. Lá habitam. Algo que é incomparavelmente melhor do que aquilo que nós experimentamos hoje. Aquilo que nós experimentamos no culto é um pouco daquilo que estes santos filhos de Deus experimentam hoje na glória. E nós aguardamos ansiosamente pelo dia em que teremos a graça também de experimentar isto. A morte é também uma bênção. Esta é a realidade de todos, meus irmãos, é isto que a palavra nos ensina, é isto também que este texto da Escritura também está nos ensinando. Mas então nós chegamos ao versículo de número 21 deste texto, onde nós encontramos uma mudança. Algo diferente acontece aqui e nós devemos atentar para isto. O versículo de número 21 nos dirá: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Meus irmãos, quando você começa a ler uma narrativa, ou quando você começa a ler uma genealogia, se há uma pausa para algum tipo de explicação, atente para isso, é algo importante. Algo tem de importante para nos ensinar. E ele então, Moisés, inspirado pelo próprio Espírito de Deus, quer nos ensinar verdades muito importantes aqui. E ele nos apresenta um homem chamado Enoque. E ele vai dizer: Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Notemos, meus irmãos, aqui, o Senhor não tirou a vida de Enoque. O Senhor o levou para a glória diretamente. Mas por que o Senhor o levou para a glória diretamente? Porque ele tinha plena e perfeita comunhão com o seu Deus. Meus irmãos, isso é dito sobre poucos homens. Andar com Deus nós encontraremos em Gênesis capítulo 6, verso 9, acerca de Noé. Mas, meus irmãos, Enoque foi aquele que andou com o Senhor. Ele viveu em perfeita harmonia e piedade e santidade nesta vida. Isto, meus irmãos, deveria ser a marca de todo crente que anda com Deus. Todo crente deveria ser como Enoque. Alguém que está ali próximo ao seu Senhor. Andar com Deus significa isto, meus irmãos, ter uma plena e perfeita comunhão com o seu Deus. Uma vida de santidade e perfeito temor.
Me recordo que há um tempo, em 2018, quando eu ainda era seminarista na Igreja Presbiteriana da Aliança, o pastor William MacLeod, ele foi até lá. E ele pregou justamente em Gênesis capítulo 5, verso de número 24, ele falou sobre andar com Deus. E algumas lições muito preciosas ele trouxe, eu quero poder então apontar para vocês brevemente aqui. Alguém poderia então perguntar o que significa andar com Deus? Primeiro, meus irmãos, aqueles que andam com Deus têm que ser aqueles que foram alvo da sua graça. Aqueles que andam com Deus, antes de começar a andar com Deus, foram salvos por Ele. Nenhum não convertido anda com Deus. Se um homem hoje ele caminha com o Senhor, se alguém hoje anda diante de Deus, se alguém hoje ama o Senhor, se você é alguém que anda com o seu Deus, é porque você foi alvo da graça abundante do Senhor. Você antes era inimigo de Deus, agora você é amigo de Deus. Você antes estava condenado para o inferno, mas você então foi justificado por Cristo. Mas em segundo lugar, aqueles que foram salvos pelo Senhor e que andam com Deus, são aqueles que andam nesta vida em arrependimento. Para o cristão, o arrependimento é um verdadeiro estilo de vida. Se você é alguém que conhece o seu Deus e que realmente anda com Ele, você é alguém que vai pecar, sim, mas você é alguém que vai olhar para o pecado e vai se entristecer pelo pecado e vai procurar diariamente, todas as vezes que transgredir a lei do seu Deus, você se voltará para o Senhor numa sincera confissão de pecados e pedindo: Senhor, perdoa-me, eu me arrependo da transgressão da Tua lei. Aqueles que verdadeiramente andam com Deus vivem assim, abandonando e lutando contra o seu pecado e numa vida voltando as costas para o pecado. Esta é a realidade de todos aqueles que andam com o Senhor. Em terceiro lugar, aqueles que andam com o Senhor caminham nesta vida numa caminhada de fé. Assim como Enoque era um homem de fé, ele é alguém então que vai dar as costas para o pecado e vai voltar os seus olhos para o seu Senhor. Ele é alguém que vai dar as costas para o pecado e vai ter os seus olhos fitos no seu Senhor. Ele vai ser alguém que não vai confiar nele mesmo, mas alguém que confia no Senhor. Esta é a realidade, esta é a vida de todos aqueles que verdadeiramente podem abrir a boca e dizer: eu ando com Deus. Pela fé nós cremos em Deus. Pela fé nós cremos na existência de Deus e na misericórdia de Deus. E nós vivemos confiando nele para absolutamente todas as coisas nesta vida. Mas não somente isto, meus irmãos, em quarto lugar, aqueles que andam com Deus são aqueles que vão procurar andar em conformidade com a palavra de Deus. Ele é alguém que se arrepende dos seus pecados, ele é alguém que vive uma vida de fé e ele é alguém que procura andar segundo as regras do Senhor, segundo as prescrições de Deus. Enoque foi um santo de Deus que procurou viver segundo Deus. E vejam, meus irmãos, naquele período, pouco da revelação de Deus eles tinham. Suficiente, sim, mas menor do que a que nós temos hoje. E nós temos aí dentro de nossos olhos toda a revelação de Deus, de Gênesis a Apocalipse, toda a sua vontade, inclusive a sua lei perfeita, que nos diz como nós devemos viver nesta vida. Nós então não temos uma desculpa sequer para dizer: eu não sei como viver nesta vida diante do Senhor. Meu irmão, a palavra está em tuas mãos. Este é o modo que nós devemos viver. Então, se você é alguém como Enoque, você é alguém que vai procurar atentar para a palavra do Senhor em todos os aspectos da sua vida. Todos andando em conformidade com a sua palavra.
Em quinto lugar, meus irmãos, aqueles que realmente andam com o Senhor são pessoas que falam pessoalmente com Deus. Isso significa, meus irmãos, que aqueles que andam com o Senhor são aqueles que oram ao Senhor. Eles são aqueles que sabem que verdadeiramente não possuem tudo em si. Eles sabem que não têm força no seu próprio braço para caminhar aqui neste mundo de modo independente. São aqueles que sabem que dependem do Senhor para tudo. E a oração revela isto, que nós dependemos de Deus. E quando você não ora, o que isso revela? Que você imagina que é independente. Que você imagina que é autossuficiente. Que você imagina que não precisa de Deus. Esta é a nossa declaração quando nós não oramos. Quando nós olhamos para Cristo. Cristo é Deus. Cristo é independente. Cristo é autossuficiente. Mas nós encontramos Cristo orando. Se Cristo orou, deveríamos nós fazer o mesmo. Revelando assim que dependemos do Senhor. Se você é alguém que realmente anda com Deus, você é um homem ou uma mulher de oração. Você ora ao Senhor, em particular, em privado. Em sexto lugar, meus irmãos, aqueles que realmente andam com o Senhor são aqueles que buscam nesta vida viver uma vida santa. São aqueles que procuram andar em santidade. São aqueles que procuram ter uma verdadeira guerra contra o pecado, uma verdadeira separação do pecado e uma vida pura neste mundo, como o Senhor exige na sua Escritura. São aqueles que procurarão realmente viver uma vida de pureza, de piedade diante do Senhor, afastando-se de qualquer tipo de iniquidade. É isso que nós devemos declarar se nós realmente andamos com Deus. Uma verdadeira guerra. Não em favor do pecado. Não junto com o pecado. Não compactuando com o pecado. Não dando as mãos à iniquidade. Mas é nos voltando contra ela, com todos os recursos que o nosso Senhor nos deu para nós lutarmos contra a iniquidade. O seu Espírito que nos habita, a sua palavra que nos está na mão, o seu cuidado paternal em nos preservar. Temos meios todos suficientes para nós lutarmos contra a iniquidade e vivermos em santidade. Aqueles que realmente andam com Deus são pessoas santas. Em sétimo lugar, meus irmãos, aqueles que andam com Deus são aqueles que se deleitam, não no pecado, mas que se deleitam na presença do seu Deus. São aqueles que se deleitam diante do seu Senhor. São aqueles que têm deleite no seu Salvador. Onde está o seu deleite? Onde está a sua alegria? Onde está o seu prazer? É nas coisas desta terra? É nas coisas desta vida? Não, meus irmãos. Aqueles que amam o Senhor deleitam-se de estar na presença dEle. Sabe uma ocasião que o Senhor está de um modo todo especial presente? É aqui, no culto público. Onde estão reunidos 2 ou 3, o Senhor está presente. O Senhor está aqui, meu irmão. O Senhor está aqui, minha irmã. Nós estamos diante de Deus e nós devemos nos deleitar neste serviço de culto ao nosso Deus, porque estamos na presença dEle. Você tem se deleitado no culto público a Deus? Você tem tido prazer neste serviço? Você tem desejado ardentemente o dia do Senhor para estar na sua presença toda especial? É exatamente isso que desejam aqueles que realmente andam com Deus. Você tem andado com Deus? Em oitavo lugar, meus irmãos, aqueles que andam com Deus são aqueles que têm um genuíno e verdadeiro amor por Deus. Amor por Deus e por tudo aquilo que está relacionado a Deus.
Amor pelo Senhor. Amor pela sua revelação. Amor pela sua palavra. Amor por todas as ocasiões em que o Senhor se faz conhecido diante de nós. É alguém que realmente tem o seu coração devotado apenas a Deus, num amor único, exclusivo por Deus. Um amor por Deus acima de todas as coisas nesta vida. Será que você é alguém que realmente ama a Deus? Se você é alguém que anda com Deus, você o ama. Mais do que você mesmo, mais do que os seus desejos, mais do que o seu esposo, mais do que a sua esposa, mais do que os seus filhos, mais do que os seus bens, mais do que tudo nesta vida. O Senhor deve ser o objeto do nosso amor. Em nono lugar, aqueles que andam com Deus são aqueles que não somente têm um amor por Deus, mas eles têm um amor pelos homens que estão ao seu redor. É aquele que vai despejar o amor de Deus também sobre aqueles que estão ao seu redor. E não somente aqueles que são irmãos em Cristo, exortando-os, consolando-os, encorajando, comunhão dos santos, mas são aqueles que despejarão um amor ao comunicar as verdades do Senhor neste mundo, para que aqueles que não conhecem a Deus possam conhecer o verdadeiro amor. Amam aqueles que estão perdidos e querem apresentar o que há de mais deleitoso nesta vida, o que há de mais rico neste mundo, Cristo. E quando nós nos dedicamos a isto, despejando amor para os nossos irmãos, estendendo amor àqueles que estão perdidos, nós revelamos também que nós andamos com Deus. E em último lugar, meus irmãos, andar com Deus é conhecer mais a Deus. Andar com Deus é buscar conhecer mais o Senhor. Nós fomos chamados para isto. O que é que há de mais importante para conhecer neste mundo? Senão o próprio Deus. E tem um meio todo especial, meus irmãos, através do qual nós conhecemos o nosso Senhor. E você tem ele nas suas mãos. Na sua Bíblia física, assim, na sua Bíblia, no seu celular, iPad, Kindle, não sei. Mas a palavra de Deus. É justamente através da palavra de Deus que nós conhecemos mais o nosso Senhor. Exatamente através da leitura da palavra, mas não somente a leitura da palavra, também a meditação na palavra, mas não somente a meditação na palavra, mas a oração da palavra. É através disto que nós conhecemos mais o nosso Deus. Nós conhecemos mais o nosso Deus no serviço a Ele, na sua casa aqui. Nós conhecemos mais a Deus ouvindo a sua palavra sendo proclamada aos nossos ouvidos. Aqueles que realmente andam com Deus são aqueles que irão buscar incessantemente nesta vida conhecer mais do seu Senhor. Conhecer mais do seu Senhor. E é isto exatamente que nós faremos na glória. Conheceremos mais e mais o nosso Deus. De eternidade a eternidade, conhecendo mais e mais o nosso Deus, sem jamais esgotar o seu conhecimento. E incessantemente buscaremos ardentemente que comecemos nesta vida esta busca pelo conhecimento abundante de Deus. Porque aqueles que andam com Deus andam deste modo. Meu irmão e minha irmã, eu pergunto mais uma vez, você é alguém que anda com Deus? Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. O Senhor o levou. Vejam só. O Senhor graciosamente o libertou. E não pensemos aqui que tomou, se trata de matou. Enoque não morreu. Enoque foi trasladado. Enoque, noutra linguagem, foi arrebatado. Como Elias. Levado para a glória, sem passar pela morte. Não viveu tantos dias como os outros viveram. O Senhor se agradou de tê-lo com ele na glória. Vejam só o que este santo homem de Deus passou a desfrutar. É assim que o Senhor muitas vezes faz com os seus
Mas não é comum ver homens sendo trasladados ou arrebatados, mas experimentam a morte para que possam desfrutar da vida eterna com o Senhor. Esta é a realidade. Enoque andou com Deus. Então, os versículos 25 e 27, até o final, vão falar então sobre a sua descendência. Então, nós ouvimos mais uma vez o refrão. Nasceu um filho dele, e então ele gerou filhos. Mais dias são acrescentados à sua vida. O resumo dos seus dias de vida, morreu, morreu, morreu. Então chegamos a Lameque. Últimos versos, a partir do versículo de número 28. Lameque viveu 182 anos e gerou o filho. Mais uma vez uma mudança aqui. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Então percebamos aqui, meus irmãos, mais uma mudança. Assim como no caso de Enoque, o texto vai dizer: pôs-lhe o nome. Pôs-lhe o nome. A mudança é importante, meus irmãos, e o nome de Noé está ligado ao que o pai esperava dele. O que é que o pai de Noé, Lameque, esperava de Noé? Ele esperava o descanso, conforto. É exatamente isso que significa o nome de Noé. Conforto, descanso. Sabe qual era a esperança de Lameque, meus irmãos? Era a esperança de ser liberto deste mundo mau. Deste mundo que ele vai dizer que foi amaldiçoado pelo Senhor por causa do pecado. E ele então olha para o seu filho e imagina então o descanso virá dele. Ele tinha esperança, o desejo de encontrar o perdão. Ele tinha esperança, o desejo de encontrar a redenção. E isso encontra expressão no nome do seu filho. E, meus irmãos, para quem isto aqui aponta? Para quem esta realidade que Lameque espera aponta? Para quem Noé aponta como aquele em quem nós verdadeiramente podemos depositar a nossa esperança de descanso, de refúgio e de redenção? Era o próprio Cristo. Meus irmãos, esta narrativa e este capítulo termina nos levando a esta viva e bendita esperança. Que mesmo em meio a um mundo mau, que mesmo em meio a um mundo perverso, que mesmo em meio a um mundo amaldiçoado pelo pecado, a esperança nós temos do descanso e da libertação disto se encontra em Cristo. Aquele que Noé tipificava, aquele para quem Noé apontava. Quem é a sua esperança neste mundo? Em quem você tem esperado? Quem é o teu refúgio? Quem é o teu consolo? Se você não conhece a Cristo, saiba que você não encontrará consolo e conforto em nenhum outro lugar neste mundo que não seja nele. Se você não conhece a Cristo, saiba que é somente em Cristo que você encontrará todo o conforto e consolo que você talvez procure desenfreadamente neste mundo. Somente Cristo pode nos libertar. E você, crente que foi salvo por Cristo, foste salvo porque verdadeiramente você depositou o consolo. A sua esperança na pessoa certa é Cristo, em quem você encontrou conforto e consolo. Graças à bondade do nosso Deus em nos apresentar este Cristo gratuitamente diante de nós no Evangelho. Meus irmãos, bendito seja o nosso Senhor, porque Ele, durante todas as gerações, Ele preservou a semente e, no final, nos apresentou Cristo como aquele prometido no princípio, aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente e aquele em quem nós depositamos a nossa fé para a nossa salvação.
Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso Senhor, nosso bendito Deus, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor tem preservado a tua semente santa. O Senhor tem chamado os teus eleitos, o Senhor tem transformado, vivificado, tem mostrado a tua salvação em nosso meio, revelando aqui, assim, aqueles que pertencem a ti. Te damos graças, Pai, porque o Senhor é o Deus preservador de todos. Te damos graças, Pai, por isso. Te damos graças também, Senhor, porque o Senhor, pela tua palavra e pelo teu Espírito, tem nos feito homens e mulheres que buscam andar com o Senhor. Todos aqueles que por ti foram salvos, buscam viver realmente em santidade, em piedade, amando o Senhor e buscando conhecer-te cada dia mais. Mas, Senhor, aperfeiçoa-nos nesta caminhada, que caminhemos com o Senhor, caminhemos, Pai, e busquemos servir a Ti em santidade e viver de modo digno do Teu Evangelho. Abençoa o Teu povo, Senhor, é o que te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Amém.